dia, pessoal. Dor na alma. É difícil. Só quem que é mãe, sabe? Você pedir ajuda e eu só não tive lá deles. Infelizmente, eu não tive. Falta de especialistas. Psiquiatras não são uma especialidade médica que é fácil de encontrar. Terapia online pode ser uma solução? Na medida que eu não precisei investir, eu também posso oferecer um preço mais barato. Existe autoterapia? 1000 amigos nas redes sociais não substituem um melhor amigo. E o que a ciência já sabe sobre felicidade? Você vai ouvir o professor mais pop de Harvard, nos Estados Unidos. E também o motorista que se diz o taxista mais feliz de São Paulo. Quem gosta do que faz é inteligente. Quem faz o que gosta é sábio. Quem faz o que gosta e gosta do que faz é feliz. E o seu Everaldo com certeza se encaixa perfeitamente nesses conceitos. Olha, demorei para gravar isso aí, viu? A receita da felicidade do Everaldo vem dos tempos em que era comerciante. Uma cliente me presenteou com 30 sugestões para ser mais feliz. E quando se tornou taxista, resolveu compartilhar com os passageiros. Mas só depois de passarem por uma gincana, que ele pediu para guardar segredo para não acabar com a surpresa. Só posso dizer que fui muito mal no teste. Aí você errou 100%. Errei, mas ganhei a receita. E tem dicas fáceis. 1. Elogie 3 pessoas por dia. Fácil. Assista ao nascer do sol pelo menos uma vez ao ano. Tenha um aperto de mão firme. Olhe as pessoas nos olhos. E por aí vai. Todos nós somos felizes, só que para ser feliz não é fácil. Você tem que ser, em primeiro lugar, fé. A fé vem a honestidade, da honestidade, trabalho, tudo, e você sempre vai estar feliz, sabe? Parece tudo muito simples, mas as palavras mexem tanto com as pessoas que elas deixam recados para agradecer. Ele já tem 7 cadernos. Uma das mensagens diz assim: Everaldo, precisamos de mais pessoas no mundo como você. Você é tão empático que em minutos consegue entender o próximo e a sua essência. Obrigada pelos conselhos, obrigada pela experiência. Todo dia alguém escreve meu caderno, então significa, todo dia eu estou feliz. Viva o Everaldo, viva! Uma dose de bom humor faz muito bem, mas quando saber que você precisa de terapia? E qual será o melhor tipo de terapia para você? Quem vai responder essa pergunta é a psicóloga doutora Liliana Seger e também a diretora do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a psicóloga clínica Sueli Castaldi. Dúvidas? Manda pra cá, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Agora vamos saber, primeiro da doutora Liliana, quais são os sinais de que alguém precisa de terapia? Quando a gente não está se sentindo bem, a gente começa a perceber que coisas que a gente fazia antes de uma forma mais tranquila são mais custosas. Quando a gente tem pensamentos recorrentes de muita ansiedade, de coisas tristes, de medos, ou quando a gente está também, às vezes, muito preocupado com o que os outros vão dizer. Então, quando a gente, na verdade, começa a perceber que o nosso bem-estar está dependendo dos outros, né? Isso é um momento para a gente procurar terapia. Bom, agora, professora, muita gente acha que não precisa de terapia porque tem o conselho de uma amiga. Fala, não, já está resolvido, eu tenho o conselho de uma grande amiga. Na verdade, eu acho que o que diferencia um trabalho do outro, né? Que é que na terapia, seja qual for a abordagem, que nós temos muitas, né? Enquanto psicólogos, você vai trabalhar com aquilo que é peculiar da pessoa, sem uma inferência do ponto de vista do que a amiga traria, né? Porque a amiga também quer um conselho. Ela vai dar um conselho, né? Então, ela não vai trabalhar com aquilo que vem de você, aquilo que é a sua necessidade de se repensar e de trazer aquilo que você tem de mais genuíno para fazer a sua vida melhorar, para você fazer melhores escolhas, né? E para fazer a vida melhorar, muitas vezes, né, doutora Liliana, a gente precisa ver o que está dentro da gente, com clareza. E a terapia é essa chave que vai abrir esse seu baú interno, separar, ajudar a ajustar
cada coisa em seu lugar, né? Porque quando a gente abre o baú, vem aquela bagunça, tá tudo emaranhado lá dentro, né? Todos os sentimentos. E a terapia vai separando, né? Vai mostrando pra você o que é cada coisa, né? Porque a terapia é uma grande faxina, né? A gente vai tirando tudo do lugar e as coisas vão aparecendo. Aquilo que mais nos dói, aquilo que mais nos incomoda. Nem sempre elas aparecem de cara numa terapia, elas vão vindo com o tempo. Demora, né? Medo, angústia, raiva, ansiedade. Esses sinais são grandes indicativos de que algumas coisas não estão bem. Né? É um caminho complicado. Existe a terapia, um acompanhamento pelo Serviço Único de Saúde, o CAPS, mas não é um caminho complicado, não é um caminho difícil. O nosso determinado repórter, correspondente do interior, Rafael Castro, mostra pra gente como é esse processo e explica a história agora. No braço, o amor pelo filho. E no rosto, a angústia pela espera. Durante 2 meses, a Andréia foi ao Centro de Atenção Psicossocial em busca de uma vaga para o Claudemir, que é dependente químico. É difícil. Só quem que é mãe, sabe? Você pedir ajuda e eu só não tive lá deles. Infelizmente, eu não tive. O jeito foi pagar uma clínica particular, mas o dinheiro acabou e agora ela depende do atendimento público. Vou de novo. Eu espero que alguém me dê resultado dessa vez, né? Todo brasileiro tem o direito de ser atendido de graça no Centro de Atenção Psicossocial. O primeiro passo é procurar o CAPS mais próximo. O paciente vai passar por uma triagem. Aí a equipe vai avaliar a gravidade do problema. Depois, os profissionais vão planejar o tratamento, que pode ser com remédios, terapias e até mesmo internação. Cada caso é um caso. Os médicos também podem encaminhar pacientes aqui para o CAPS, mas nem sempre é um caminho fácil. Muitas vezes, a espera é tão longa que a recuperação pode ficar ainda mais distante. Psiquiatras não são uma especialidade médica que é fácil de encontrar. Então, talvez esse possa ser um dos motivos onde tem uma demora para avaliação psiquiátrica. O que o paciente tem que fazer, então, nesses casos? Ele pode procurar a Secretaria Municipal de Saúde do município dele, que vai encaminhá-lo ou para a Secretaria de Estado ou para um município de referência, onde ele tenha o acesso à saúde de forma mais rápida. 2.560 CAPs estão espalhados pelo país. Para os dependentes de álcool e drogas, tem os CAPs AD. Melhor. Minha feição até mudou, né? Eu era bem fechadão mesmo. Não conseguia conversar muito. Quem também virou uma nova página na vida foi a Gisley. Durante 5 anos, tratou a depressão e a dependência química no CAPS. Hoje, o que não falta é autoestima. Eu passei a ter metas, né? Eu falei, não, eu sou capaz, eu vou conseguir, porque havia pessoas que acreditavam em mim. A próxima meta? Bom, estudar mais, né? E ir mais além aí. É fácil. De saúde, ele não se dá necessariamente a partir de um CAPS, né? A gente trabalha sempre com a doença mental e com a saúde mental. Então, o acesso aos serviços, ele vai depender do município, do tamanho desse município, porque vão ter equipamentos de saúde diferentes em tamanhos de cidades diferentes. Então, a pessoa deve se referenciar sempre a uma unidade básica de saúde ou a um serviço do Programa Saúde da Família. O que tiver na cidade. O que tiver na cidade, né? Ou, dependendo da cidade, como São Paulo, por exemplo, que tem muitos bairros, aí isso vai estar mais possível de ser acessado no PSF, né? Tem cidades menores que esse serviço não vai existir. Nesses equipamentos, a gente vai ter uma equipe multiprofissional, interdisciplinar e encaminhamento, se necessário, para o CAPS. E acho que é importante dizer, que aí aparece na reportagem sobre o CAPS AD, que eles, quando não existem na cidade, eles também são atendidos dentro dos outros tipos de CAPS, porque tem vários tipos de CAPS também, né? Doutora, vamos sentar aqui, porque é nessa posição aqui que acontecem, né, os diversos e variadíssimos tipos, né, de terapia, né? Vamos falar de alguns deles? Vamos. A gente tem várias abordagens de terapia, então você tem desde psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, gestalt, psicodrama.
E nós vamos usar cada abordagem, ou o paciente vai procurar muitas vezes uma abordagem que faça mais sentido para ele. Né? Quando a gente tem questões mais pontuais, quando a gente tem transtornos psiquiátricos ou transtornos emocionais, é importante a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque ela é mais curta, ela tem muitas vezes um número específico de sessões para algumas coisas e comprovadamente é a mais eficaz para esses transtornos. A gente está vendo ali os tipos de terapia, esse individual, está vendo a nossa posição? Está ali. É a posição clássica, né? Mas também vamos avançando para outros tipos. A gente está vendo que o casal está ali, não é um casal harmônico, né, doutora? Pelo menos nessa parte da sessão, não. Pode ser que durante a sessão eles já virem para um olhando para o outro, né? A terapia pode ser individual, ela pode ser casal, ela pode ser familiar, ela pode ser uma terapia infantil, onde a gente usa muito a ludoterapia. Pode ser uma terapia sistêmica e a terapia em grupo, ela pode ser tanto com questões homogêneas, por exemplo, um grupo de transtorno explosivo, um grupo de depressão, quanto um grupo mais aberto, onde você tem vários tipos de transtornos ou vários tipos de queixas juntas. E todos esses tipos de terapia estão na terapia online também? Na terapia online é mais individual esse atendimento, né? E a terapia online, acho que é importante a gente perceber que ela ainda está em construção. Ela já existia enquanto um acompanhamento pontual com 20 sessões e acabou de ser incorporada como uma possibilidade de atendimento. Então, ela deve ser, nesse momento, ainda revista. Alguns casos não são recomendados, como, por exemplo, para criança. Vamos entender um pouquinho mais, então, da terapia online na reportagem da Valéria Almeida. Muita coisa do nosso dia a dia a gente resolve pela internet, como acessar conta do banco, fazer compras, reservar os ingressos do teatro, do cinema. Agora, o que muita gente não sabe é que dá para usar essa tecnologia para fazer tratamentos que antes exigiam encontros reais entre paciente e especialista. É o caso da terapia. O Conselho Federal de Psicologia já autoriza que todas as consultas sejam feitas assim, de forma virtual. Ele pode fazer via online e não há mais limite de atendimento. Ele pode fazer o processo da forma que ele achar mais adequado. E essas pessoas encontram no atendimento online uma possibilidade de acesso que outro meio não traz. Então, quando a gente fala em terapia online, a gente está falando muito de levar isso para quem não tem. A Andréia vive em Londres há 15 anos e aderiu à terapia online como a psicóloga brasileira logo que soube da plataforma. Já fiz inglês, não gostei, pela língua, né, também, e assim, não às vezes faltam palavras, né. Além de estar mais à vontade falando em português, ela viu vantagens na praticidade. O horário da consulta, onde eu estiver, eu paro e faço minhas consultas. Para garantir a privacidade do que é falado durante a sessão, as plataformas de terapia online devem seguir critérios específicos de segurança. A cada consulta agendada, 15 minutos antes daquela consulta, é criada uma nova sala e aí a consulta acontece. Então, a segurança está sempre aí, é sempre uma nova sala criada para cada atendimento. O que também resguarda profissionais como a Marisa, que está no mercado virtual há 4 meses. Ela adorou a chance de atender pacientes de qualquer lugar, sem sair de casa. Do ponto de vista de não ter que investir, de poder trabalhar com essa flexibilidade e adaptar onde e quando eu puder, são os pontos fundamentais. Oferecer um preço mais razoável para o paciente, porque na medida que eu não precisei investir, eu também posso oferecer um preço mais barato. Esse propósito de levar a terapia em todos os lugares tem sido para mim o maior presente. Bom, doutora, a periodicidade também está dentro da regulamentação desse tipo de terapia, né? Sim, a terapia tem que ser pelo menos com uma vez por semana, né? Menos do que isso, passa a ser só um relato de histórias, né? Não dá para analisar nada. Agora, é importante entender que a terapia online, ela não tem que ser um processo só porque ele é mais barato. Ele tem que ser um processo para alguns lugares onde a pessoa não tem acesso, não tem possibilidade de ir e nunca deve ser utilizada em casos de estresse pós-traumático, de algum acidente, alguma coisa grave. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que a ciência já sabe sobre felicidade. O que diz o professor mais pop de Harvard, da Universidade nos Estados Unidos. A gente volta já já.
minuto. Olá, bom dia. O médium João de Deus passou a primeira noite na cadeia depois de ser preso por suspeita de abusos sexuais. Ontem ele se entregou em Abadiânia, em Goiás. Hoje a Polícia Civil divulgou novos detalhes do depoimento do médium. Ele respondeu a todas as perguntas feitas no depoimento, que durou 3 horas. João de Deus negou todos os crimes e disse que os atendimentos na casa eram coletivos. Aqui em São Paulo, o Aeroporto Internacional de Guarulhos teve o 5º dia seguido de atrasos nos voos. Na semana passada, a concessionária que administra o aeroporto fez mudanças nos pousos e decolagens, permitindo operações simultâneas. Mas tanto ela quanto as companhias aéreas culpam as chuvas de quinta-feira pelos transtornos. E para terminar, hoje a Receita Federal paga o último lote de restituição no imposto de renda desse ano. Quem não recebeu em nenhum dos 7 lotes caiu na malha fina do leão. Para saber a sua situação e como resolver, entra lá no G1. Mariana, Fernando. Valeu, Paulinha. Bom trabalho, boa semana pra você. Até amanhã a gente se vê. Pra nós, um beijo. Beijão. Paulinha. Beijo. Beijo. Todo mundo quer ser feliz, né? Mas a pergunta é, você se permite ficar triste? Esse é o primeiro passo para atingir a felicidade, segundo o professor mais pop da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Vamos ver. Ele é o professor mais pop da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Criou um curso de felicidade baseado na psicologia positiva, uma ciência que testa o que funciona de fato para a gente se sentir melhor. Tal Ben-Sahar passou pelo Brasil porque está lançando uma versão online das suas aulas e mostrou que coloca em prática aquilo que ensina. A gente gravou numa sala pequena e teve que desligar o ar-condicionado por conta do ruído nos microfones. Mesmo suando, Tal não perdeu o bom humor em nenhum momento. Até cantou durante esses pequenos intervalos da gravação. Mas garante que não é o tempo todo assim. Até porque, segundo ele, a primeira dica para ser mais feliz é se permitir ficar triste de vez em quando. Em primeiro lugar, as pessoas que recebem os elogios, claro, se sentem melhor. Mas o mais interessante é que as pessoas que estão fazendo o elogio também se sentem melhor. Mesmo se você não estiver com vontade, sorrir pode te ajudar a se recuperar mais rápido de uma tristeza, por exemplo. Há muitas pesquisas que lidam com o que é chamado de hipótese do feedback facial. Elas mostram que quando a gente sorri, estamos liberando substâncias químicas no corpo que efetivamente contribuem para a nossa felicidade. E o oposto também é verdade. Quando a gente fica sério, de mau humor, outras substâncias químicas com um efeito contrário também são liberadas. E isso é contagioso. Se você sorri, eu também fico mais propenso a sorrir. Isso funciona porque as relações são absolutamente fundamentais para a nossa felicidade. Nos tornamos pessoas melhores quando passamos mais tempo com outras pessoas. Mas tem um detalhe. Esse tempo tem que ser assim, cara a cara. 1000 amigos nas redes sociais não substituem um melhor amigo. E para fazer amigos e ainda dar um up no estado de espírito, que tal elogiar alguém? O pesquisador afirma que os elogios funcionam e muito. Em primeiro lugar, as pessoas que recebem os elogios, claro, se sentem melhor. Mas o mais interessante é que as pessoas que estão fazendo o elogio também se sentem melhor. E a coisa mais interessante sobre os elogios é que eles são contagiantes. Ou seja, em outras palavras, quando a gente vê alguém elogiando alguém, a gente também fica mais propenso a elogiar outras pessoas. Então, você pode fazer do mundo um lugar melhor com essa atitude muito simples. E nunca dá para deixar de elogiar as meias do Fernando Rocha, um espetáculo à parte do nosso bem-estar. Agora, elas são feitas para isso. São feitas para isso. E o mundo fica melhor. É isso. E, aliás, Mariana, em quase 10 anos de convívio, não teve um dia que eu tive perto de você que eu fiquei sem rir. Então eu não fiquei triste perto de você. Nem eu entendeu? perto de você. Agora, qual a diferença se a pessoa vai buscar uma terapia, um aconselhamento, ou um médico, um psicólogo e um psiquiatra? Qual que é a diferença? Então, na verdade, o psiquiatra, ele tem sido usado como primeiro acesso, por exemplo, por quem vai procurar atendimento por planos de saúde, né? E o trabalho efetivo, ele deve acontecer tanto
através da consulta psiquiátrica, que vai... O psiquiatra, ele medica, ele prescreve, né, quando necessário, aquele medicamento para a pessoa entrar num equilíbrio, mas ele, em geral, indica a terapia para que haja uma transformação, uma mudança. Mas acho que é muito importante a gente salientar que as políticas públicas são muito importantes no sentido de que as pessoas, elas tendem a se sentir muito culpabilizadas pela sua pouca resposta positiva para algumas situações, né? A adaptação difícil. E, na verdade, existe toda uma questão social e coletiva que, quando a gente pensa, por exemplo, esses debates dentro do Conselho Regional de Psicologia, eles têm muita relevância para a gente, né? A gente debate isso com os nossos profissionais e tenta qualificar, né, de uma certa forma, o debate para que a gente consiga avançar também na proposição das políticas, né? É isso aí, né, gente? Por enquanto é isso aí. A segunda-feira nem tá aparecendo segunda-feira. Não tá mesmo, né? Hoje não tá. Obrigada, viu, doutora Liliana? Vocês fizeram a gente ficar mais feliz, porque vocês fizeram a segunda-feira. Não parecia segunda-feira, também não sei por quê. Mas muito obrigado. Por hoje é só. Obrigada, viu, Sueli? Prazer tê-la aqui. Por aqui. Obrigada pela sua companhia, gente. Vem aí, Fátima Bernardes, com mais um encontro. E a gente, claro, se encontra amanhã. Até lá, se cuida.